Oi, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Capítulo 25 hoje, olha como tem passado rápido, não é verdade? Queria deixar um beijo para todo mundo que está participando do propósito, para quem também não tá, mas tem assistido alguns vídeos. Queria mandar um beijo para algumas pessoas. Um beijo, Érica, especial para você. Creio que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Érica, minha amiga do Rio também. Érica, te amo muito. Sei que essa distância curta, né? Que que nós vivemos hoje, né? Demorando aqui, você morando no Rio, não afasta, na verdade, o sentimento que temos uma pela outra, né? Desde criancinha, amizade. Pastora Valéria, um beijo grande pra você, minha amiga. Deus abençoe muito você e seu ministério cada dia mais. Flávio, Priscila, Priscilas, porque temos duas Priscilas. É, Hermeia, a Elvira, Dani de Rio das Ostras, a Dani daqui de Tereia. Ai, tanta gente, a Lu, a Cida, a Luciana, um, o Marcos de Petrópolis, o Antunes, a Cris, a Daphne. Um, ai, tem tanta gente que eu não vou dar conta de todo mundo agora. Com certeza eu não vou lembrar. Minha amiga Jaque, que mora na Bahia. Fabrícia, que mora em Abu Dhabi. Grazi, minha amiga de Abu Dhabi, que agora tá no Rio. Ai, tanta gente. Tanta gente abençoada que tem abençoado meus dias. A Ide, princesa linda, te amo, tá? É... Ai, muitas pessoas. Agora eu não vou lembrar de nome de todo mundo. Também nem daria, né? Porque você vai perder aqui 6 minutos do vídeo falando e do áudio falando o nome de todo mundo. Mas quero mandar um beijo pra todo mundo, tá? Vocês têm sido muita bênção na minha vida, muito. Capítulo 25. Transformado pela provação. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Está em 2 Coríntios 4,17. E tem uma frase aqui da Madame Guyon que diz: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Olha que coisa bonita isso, gente. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Eu amei essa frase aqui, achei perfeita. Acho que eu vou até botar ela nos meus status. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhante a Jesus do que a nossa leitura bíblica. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Todo o tempo a gente está enfrentando circunstâncias ali adversas, né? Que nos fazem ser moldados por Deus quando a gente quer. Precisamos querer. Jesus nos alertou que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem nenhum problema. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe o outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para mim e para você. Pedro nos assegura de que problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, porque isso não é coisa estranha e nem fora do comum que vai estar lhe acontecendo. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorreram provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Johnny é uma tetraplégica e fundadora da associação Johnny and Friends, que auxilia deficientes físicos. Observa, ela faz um comentário, né? Quando a vida é um mar de rosa, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando, falando sobre ele, mas é somente ao sofrer que o conheceremos. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão,
Poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedindo os naufrágios de Paulo, evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, mas não fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, ao invés de confiarmos em nós mesmos. Paulo dá um testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e Ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e os outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo! Paulo explica o porquê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Compreendendo Romanos 8, versículos 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Que Deus age? Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros porque Ele é Deus. E em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas, e ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme os planos de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sal, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia oficial de Jesus, distinguem-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba.
Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era uma prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem, e Jesus tem suas origens dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nossos sofrimentos e até mesmo nossos pecados. Daqueles que o amam, do que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. De acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao Filho de Deus. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter, e quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter ele é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhes sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que o ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: quando vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos dos outros problemas que ele passou. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Paulo afirma: passamos exatamente por tudo que Cristo passa. Se passamos tempos difíceis com Ele, então certamente passaremos por tempos agradáveis com Ele. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas ao invés de melhorar e nunca cresce. Você deve reagir de forma que Jesus reagiria. Não é fácil, é difícil, não é fácil. Mas todas as vezes que você for tomar uma decisão, você pensar como Jesus reagiria, você vai fazer o certo, né? Com certeza. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: os planos que eu tenho para vocês são planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar nenhum dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o havia vendido como escravos, disse: vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós, treinando-nos para viver o melhor de sua santidade. Lembre-se, queridos, abençoe até o seu inimigo. Tente fazer tudo aqui
a gente tem falado nesse capítulo, nos capítulos anteriores. Haja de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus tem para cada um de nós. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus e não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenha um olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Corey Ten, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O enfoque determinará os sentimentos. Então, foque em Deus. Foque no plano do Senhor para a sua vida. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito. E ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha-se concentrado no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Olha que bênção, né? Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graça em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias desse mundo. Ao invés disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento do propósito dele na sua vida. A Bíblia diz: alegre-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegre-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegre-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito que opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas venham para lhe testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, desmantelamos o processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. O inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo: consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo: renova-me, usa isso, Senhor, para me tornar mais semelhante a Ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte: por que eu? Ao invés disso, pergunte: o que queres que eu aprenda?
Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecendo nos planos de Deus. Assim estarão presentes no dia do cumprimento de todas as suas promessas. Não desista, cresça em Cristo. Um tema para a reflexão de hoje. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Um versículo, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E uma pergunta para meditar. Qual problema em minha vida me propiciou maior crescimento? Bom, quero agradecer por você ter ficado assistindo o vídeo, por você estar ouvindo o áudio e te dizer que amanhã tem mais. Amanhã o tema é Crescendo por meio da tentação. Amanhã nós vamos para o capítulo 26. Desejo de todo o meu coração que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios e que tudo venha cooperar perfeitamente para o seu bem, porque a Bíblia nos garante isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você acha que não ama o suficiente, peça a Ele que venha trazer esse amor no seu coração e Ele trará. Fiquem com Deus e até amanhã.